Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos fazer um vídeo hoje aqui que ele não tem nada a ver com aqueles vídeos que eu fiz sobre os haters, que vamos discutir aqui o porquê que a DC Comics deu muito errado no começo do DCU e porquê que ela está no caminho certo. Vale lembrar aqui, estar no caminho certo não significa que deu certo. Calma, estar no caminho certo é diferente de fazer certo. Vamos lá, vamos voltar no tempo aqui. 2013, Man of Steel foi lançado logo depois de ter acabado a trilogia do Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan. Uma trilogia muito lucrativa para Warner Bros, fez muito sucesso, histórica, clássica, enfim. A Warner Bros falou, beleza, vamos começar uma outra franquia. Pegou o Zack Snyder, que era basicamente um discípulo ali do Christopher Nolan, né? O cara que veio ali na cola do Chris Nolan e tal. Um cara de ter trabalhado com filmes de quadrinhos, trabalhado com Watchmen, ter trabalhado com 300... Tinha feito já a Madrugada dos Mortos lá com o roteiro do James Gunn. Aí ele fez o Man of Steel, o filme foi morno na bilheteria, teve uma crítica meio dividida e tal. Um filme muito bom, na minha opinião, o melhor filme do Zack Snyder. E aí o Man of Steel, ele poderia ter tido uma continuação. Olha só que louco. E isso estava sendo planejado pelo próprio Snyder. Quando termina o Man of Steel, tem aquela cena que ele chega de bicicleta no planeta diário. E a Lois fala, bem-vindo ao planeta, que é até uma frase de duplo sentido. Quando ele chega quando ele vê o Lombard ali, tipo, o Perry Wright e tal, tipo... Quando ele chega na redação do Planeta Diário, o tom do Clark Kent, do Henry Cavill ali, é o mesmo do Christopher Reeve. Ele fala pouco, mas você sente que é o mesmo. Ele tá ali mais curvado pra frente, com os óculos, o cabelo um pouco mais diferente. Ele virou basicamente um cara que é um nerd. O Clark Kent, pra quem não sabe, ele é uma crítica ao ser humano, né? Um cara mais medroso, um cara mais introspectivo e tal, enfim. E aí... Você vê isso, você fala assim, beleza, esse Superman tava caminhando pra ser o Superman do Christopher Reeve, aquele Superman ideal, aquele Superman que todo mundo ama, o símbolo de esperança, o cara mais foda que existe. Beleza. A Warner pega e fala assim, olha só quantos filmes de super-herói está fazendo sucesso no mercado. Esse filme aqui, desse grupo de super-herói, que até então era, sei lá, deixado de lado, tá fazendo mais de 1 bilhão. A gente quer fazer o mesmo dinheiro que esses caras. A gente tem aqui os maiores super-heróis do mundo. E aí começa a se desenhar a fórmula do fracasso. Beleza, vamos criar um universo compartilhado. Coloca o Batman no filme do Superman porque as pessoas gostam mais do Batman, vai dar dinheiro. Tem uma coisa que... Essa é a coisa que até aí você pode defender o Snyder. Até nesse ponto você pode defender o Snyder. Você pode falar assim, o Snyder ele foi vítima... Até aí, mas a partir do momento que ele assume o projeto e fala que vai fazer o filme dele, não entra na minha cabeça o fato de que sentaram pessoas ali para discutir o que seria o filme e falaram assim, vamos começar um universo DC, vamos fazer aqui, eu tenho um plano para ligar aqui, fazer o Liga da Justiça, trazer uma grande saga, enfim. Lembra que tinha um painel lá na Comic Con, o filme do Aquaman, o filme do Shazam, o filme do Flash. O filme do Flash perdeu 4 diretores, né, desse processo todo. Eu não consigo assimilar que as pessoas sentaram numa mesa... O Snyder, sei lá, o David Goyer, a Deborah Snyder, talvez até o Chris Nolan junto, e falaram assim, vamos começar o universo DC. Vamos começar pelo último gibi do Batman. Eu, Zack Snyder, sou muito obcecado pelo Frank Miller, já fiz o 300, eu amo o Cavaleiro das Trevas, referencio com o tanque lá no Liga da Justiça e tal, e eu quero fazer o filme do Cavaleiro das Trevas no meu universo compartilhado. Ele vai ser o primeiro filme do meu universo. Que, teoricamente, o primeiro filme é o Man of Steel, mas o filme que tentou expandir... Veja bem, ele tentou expandir o universo DC foi o BVS. E aí ele quis começar o universo DC pelo último gibi do Batman, com a morte do Superman e uma piscadela pro Injustice, e já trazendo aí a Liga da Justiça. Na minha cabeça lúcida, pensando assim como um cara que tem uma visão panorâmica das coisas, eu não consigo acreditar que isso foi aprovado. Que as pessoas falaram assim, não, beleza, vamos trazer mesmo. Acho que na cabeça das pessoas lá dentro, não sei nem se foi na do Snyder, eles pensavam assim, ó, a galera tá familiarizada com o Batman mais velho ali do Ressurge. É meio recente, então vamos fazer um Batman mais velho, vamos seguir nessa linha, vamos trazer um novo ator. Se fosse o Christian Bale, o ator que estivesse fazendo aqui, e trazendo a trilogia do Nolan como algo cânone, né, faria total sentido, beleza, faria sentido. Agora, era o Ben Affleck, era o outro ator. A ideia que o Zack Snyder vendeu pro Ben Affleck foi assim... Eu quero fazer uma adaptação do Cavaleiro das Trevas para o cinema. É fácil você comprar um ator assim, né? Eu quero pegar o melhor gibi do Batman e transformar num filme. É claro que o ator quer trabalhar. E aí, a partir daí, a Warner deu total liberdade pro Snyder fazer o filme dele. Esse é um dos 1000 motivos pelo qual eu odeio Batman vs Superman. Eu não odeio só o filme. Eu odeio sim mais o filme. Desenvolvimento, o roteiro, a narrativa, os personagens... Eu odeio mais isso, só que aí tem todo o em volta desse filme, o que ele representa pra DC, que pra mim a DC Comics sempre tá em primeiro lugar. As pessoas, os fãs do Snyder, colocam ele acima dos heróis da Liga. Você vê os pôsteres dos filmes, né? Zack Snyder,
Justice League, né? Tipo, tudo parece que o nome do diretor ficou na frente dos heróis, né? E ao mesmo tempo esses heróis acabaram blindando o diretor de certa maneira em termos de crítica, de criar fanbase e tal. E aí eles fizeram Batman vs Superman, que foi um filme extremamente divisivo. Eu vou trazer aqui os números de Batman vs Superman para os fãs do Snyder que adoram falar de bilheteria. Como eu já disse aqui, eu divido os fãs da DC em duas partes. Os fanáticos pelo Snyder e os fãs da DC, que podem até gostar das coisas do Snyder, não tem problema, mas são as pessoas que querem o bem da DC maior aqui. E essa galera que acha que o Snyder é o salvador, é o Jesus Cristo, é o Superman, e é o cara que vai fazer um universo inacreditável, que vai parar o mundo com isso. Mas essa mesma galera queria que esse universo fosse lançado no streaming. Tipo, esse é o nível dos caras. Ó, o Deadline Hollywood fala que Batman vs Superman, levando em conta todos os fatores de gastos e arrecadação, o filme faturou em bilheterias 873 milhões, dos quais 367 milhões foram para a Warner. O restante foi para os cinemas. Então, não é toda a bilheteria que vai para o estúdio. O estúdio paga uma grana preta para os cinemas distribuir esse filme ao longo do mundo. Então, por exemplo, o Cinemark recebe um dinheiro, a AMC recebe um dinheiro, o Cinépolis recebe um dinheiro para distribuir esse filme nos cinemas. E aí, parte da bilheteria desse filme vai para os cinemas e parte vai para o estúdio que produziu o filme. Adicionado a isso, também foram lucrados 314 milhões em vendas de DVD e Blu-ray. Sendo assim, foram 681 milhões arrecadados. Mas é claro, também há os custos. Foram gastos 250 milhões nas produções. 250 milhões foi para fazer o filme, efeitos especiais, locações, essas coisas todas que acontecem em grandes filmes blockbuster de Hollywood. E aí teve 157 milhões gastos em publicidade, 46 milhões para lançamento em DVD e Blu-ray e outros 122 milhões em salários de atores, diretores, produtores e toda a equipe que teve participação na produção. Somando-se tudo, o gasto total foi de 575 milhões, o orçamento geral. Você contar marketing, a produção do filme que ele precisou para ser filmado. Marketing é você pegar e criar, tipo, panfletos na rua, soltar, vai lançar meu filme. Sabe? A campanha de marketing toda, propaganda no YouTube, propaganda com carro, por exemplo, tinha aquela propaganda do Jeep lá, que é aquela cena do começo lá do Bruce Wayne, aquele carro preto, quadradinho lá, que virou até moda aqui no Brasil uma época e tal. E várias outras coisas, tem que pagar ator, um monte de coisa, tem que produzir DVD, Blu-ray e tal pra vender depois, é muita coisa. Sendo assim, ao final das contas, Batman vs Superman deu um lucro de 105 milhões para a Warner. E aí na época eles falam que é o 7º filme mais lucrativo. Isso aqui é uma matéria de 2016, se eu não me engano. Até de 2016 pra cá foram lançados muitos filmes, por exemplo, a DC teve 2 filmes que fez $1 bilhão, por exemplo, que é o Aquaman e o Joker. O Aquaman fez mais de $1 bilhão. Ou seja, você que é fã do Snyder, fanático, que acha que ele é o salvador e tal, e a galera costuma falar assim que a bilheteria dos filmes da DC baixou depois da saída do Snyder. O que é um tanto hipócrita, né? Porque essa mesma galera brigava com caras de outras editoras falando que bilheteria não era importante, que o meu filme é bom, você que é burro e não entendeu, né? Enquanto a galera de outras editoras falava assim, meu filme fez $1 bilhão e pouco, $1,5 bilhão, seu filme aí fez 800 milhões, ele flopou, tal, tipo... E aí agora os próprios fãs do Snyder usam esse artifício para falar com outros fãs da DC. De Man of Steel até Mulher Maravilha, a DC fez muito mais bilheteria. Alguns falam do Aquaman, outros falam que não. O Aquaman foi o último filme que estava conectado ali com os filmes do Snyder, mas ele é um filme que já tomou outro direcionamento. E ele fez muito dinheiro, o Joker fez muito dinheiro e tal. E é engraçado, né? Eles falam únicos exclusivamente do DCU, eles não falam do Joker. Então eles falam, Aves de Rapina flopou, Mulher Maravilha flopou. Aí eles falam, o Esquadrão Suicida fez pouca bilheteria. E aí eles falam, não, mas teve outro filme de super-herói que foi lançado na pandemia, que juntava os 3 super-heróis, mas também deu uma grande bilheteria. Só que o Esquadrão Suicida, ele foi lançado em 2020, Mulher Maravilha também foi lançado em 2020. É óbvio que ele ia fazer menos dinheiro. Quando eu fui assistir o Esquadrão Suicida, tinha 6 pessoas na sala comigo. 6 pessoas, tipo, um cinema aqui da Avenida Paulista em São Paulo, no shopping que normalmente o cinema fica cheio. Então, era outro tempo. Agora, quando foi lançado outros filmes super-heróis, estão fazendo mais bilheteria. Por quê? Porque muita da população foi vacinada. Então, olha só, pra quem é fã do Snyder fanático, Batman vs Superman, o encontro pela primeira vez dos 2 maiores super-heróis do planeta, só deu 105 milhões de lucro para a Warner Bros. Imagina o quão puto ficou um executivo. E ele não tinha muito razão, porque ele foi burro, né? Foi um dos caras que falou assim, vamos fazer esse filme acontecer de qualquer jeito. Aí o filme só deu 105 milhões de lucro total. Vai procurar quanto que deu o Aquaman, o Joker, tá ligado? Então esse foi o filme que começou a cavar a cova da DC. Modificou o Esquadrão Suicida, modificou a Liga da Justiça. E aí tem um lance que pra mim é o seguinte, da Liga da Justiça.
Até certo ponto eu também dou razão pro Snyder e até certo ponto eu tiro a razão dele. Por exemplo, ele não tinha mais nenhum respaldo com o estúdio. Ele pegou os 2 maiores super-heróis do mundo e degringolou toda a franquia através desse filme. O filme é dele e ele tem orgulho desse filme. E toda vez que eu falo do Batman vs Superman aqui, antes que alguém fale alguma coisa, eu falo único e exclusivamente da versão Ultimate, da versão de 3 horas estendida. Eu não falo da versão do cinema, embora eu tenha assistido 2 vezes no cinema, eu devo ter assistido mais a versão estendida. Aconteceu 1000 coisas no Liga da Justiça, a gente sabe aqui, não vamos falar da tragédia pessoal do Snyder, não cabe a mim falar disso. E é o seguinte, a Warner falou assim, a gente quer um filme de 2 horas. O Snyder conta, é uma matéria dele no The Hollywood Reporter, que é bem grande, que ele fala que ele teve uma reunião com o Joss Whedon. A Warner contratou um diretor para montar o filme, né? O filme já estava todo filmado, ela contratou um diretor para ele montar o filme. Se você pega essas 4 horas e fala assim, mano, eu quero um filme de 2 horas, você consegue sim montar um filme de 2 horas a Liga da Justiça. E eu até falei isso em algum vídeo. O James Gunn, no Esquadrão Suicida dele, ele fez um filme de 2 horas. Eu acho que o filme tem 2 horas e 10. Ele desenvolve 5 personagens. O Starro, a Caça-Ratos, o Sanguinário, o Bolinha e o King Shark. E ainda a Harley Quinn. Ele desenvolve 6 personagens. Que era o que o Snyder ia fazer. Aquaman, Flash, Cyborg, Steppenwolf e a volta do Superman, certo? É a mesma coisa. E aí ele ia juntar a liga e contar a história. O roteiro era simples. Você percebe um diretor bom fazendo um filme de equipe e um diretor limitado fazendo um filme de equipe. Eu não tô falando pra você não gostar do Liga da Justiça e amar o Esquadrão Suicida ou concordar comigo que é o melhor filme do DCU, não é nada disso. Eu tô apresentando argumentos com fatos aqui, é diferente. Em nenhum momento aqui eu falei pra você parar de gostar de Batman vs Superman. Lembra que eu falei que algumas coisas que eu ia falar eram óbvias? Então, algumas coisas que eu tô falando agora são óbvias. Se você pega as 4 horas do Snyder Cut e dá pra um cara que sabe montar um filme, que não era o Joss Whedon, por exemplo, o Nolan era o produtor. Ele poderia ter pegado as 4 horas, o Nolan ele também saiu da jogada. Ele não concordou com um monte de coisa, ele saiu. A Deborah Snyder saiu, o Snyder saiu. E aí o que acontece? Em vez de eles pegarem essas 4 horas filmadas e transformar em 2 horas, que dava pra fazer isso, eles trouxeram um diretor. Olha como a lógica do produtor, o cara que não entende nada de DC, que ele pensou? Vamos trazer o cara que fez dinheiro lá na outra editora. Ele vai fazer dinheiro aqui pra gente. Ele vai arrumar o que o Snyder fez. Eu lembro da minha frustração quando eu saí da sala de Liga da Justiça. Foi algo assim que eu espero nunca mais sentir em nenhum filme da DC. Eu pensei assim, mano, e agora? A primeira coisa que eu pensei, eu nem tava pensando, eu tava pensando, e agora? O que eles vão fazer? Depois, quando saiu esse filme, ele flopou lindo, né? Ele teve muito gasto, porque assim, ele foi filmado, ele teve um orçamento, ele teve que ter um outro orçamento para refilmagem. Então ele teve mais de 300 milhões de orçamento no geral, assim, só de produção, fora o marketing, um monte de coisa que eles estavam trabalhando. Esse filme quase arruinou a franquia. Muito por causa de Batman vs Superman, muito por causa da Warner Bros. Eu sempre coloco a culpa na Warner aqui, mas eu sempre coloco a culpa em quem tem que ser colocado. Eu não sou aquele cara fanático que fala assim, o Snyder é vítima, ele não errou em nada, ele é um gênio incompreendido. Não. A gente tem que falar a verdade aqui quando ela precisa ser dita. Então, essa é uma das coisas óbvias que eu tô falando. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, tal, depois de um tempo foi lançada a versão dele, que não é canônica, a Warner Bros. Não considera canônica. A Ann Sarnoff, uma das CEOs da Warner Bros., falou que a trilogia dele já tá feita. Ela deu entrevista pro The Hollywood Report, Deadline, acho que pro The Wrap também, falando que não tem planos mais pra continuar com o diretor e que muitos fãs tóxicos é a galera que queria que ele voltasse com a franquia sobre o controle dele, que não aconteceu e não vai acontecer. Muito o que aconteceu pelo fato de ter liberado o Snyder Cut, muitos fãs são iludidos achando que foi a vitória dos fãs. De certo modo foi, e de certo modo não foi. Porque o estúdio viu isso uma possibilidade de divulgar bem o HBO Max e divulgou bem. Você tinha ali os maiores super-heróis do mundo numa versão de 4 horas que chamaria atenção, que funciona no streaming. Um filme de 4 horas funciona muito no streaming. Tem até um filme da Netflix que foi lançado recente, que é o filme do Scorsese, que ele tem 4 horas também, que é o Irlandês. No streaming funciona, é diferente do cinema. A pessoa não vai ficar sentada numa poltrona 4 horas para assistir um filme no cinema, é muito difícil. Fora que você perde tempo de exibição no cinema e perde dinheiro. O filme é menos exibido por causa dos horários e do tamanho do seu filme na grade de horários. Eu já sabia que ia ter o Restore the Snyderverse, essas coisas todas. E aí a Warner Bros. Usou os fãs, esse artifício, agradou os fãs sim, mas saiu por cima lucrando muito e ganhando alguns assinantes no HBO Max. Não é o filme mais lucrativo do HBO Max da DC, o mais lucrativo é o Esquadrão Suicida, já fiz um vídeo falando aqui. Muito que aconteceu também do Snyder Cut ser liberado foi porque trocou algumas pessoas da administração. Algumas se mantiveram, tipo o Walter Hamada. Muita gente acha que o Walter Hamada, ele é o cara que coordena a DC. Não, ele é o
presidente da DC Filmes, ele não cria o universo DC, ele é o cara que ele é o influente em Hollywood. O que eu quero dizer com isso? Ele é o cara que vai ajudar a buscar elenco, ele é o cara que vai dar o aval pra alguma coisa. Mano, são cargos, esses cargos de Hollywood, se você se aprofundar nisso, são cargos políticos, tá ligado? Eu tenho um amigo do meu primo que conhece tal pessoa, então é conveniente pra mim chamar ele pra trabalhar comigo. Essa nojeira tem em Hollywood inteiro. Eu não tô passando pano ou fazendo vista grossa pro Walter Hamada, eu também não gosto dele. Mas não vamos ficar dando nome aos bois aqui, vamos se atentar a DC Comics. Esses caras são funcionários da DC, eles têm a obrigação de entregar coisas fodas pra gente em termos de entretenimento. O que acontece? A Warner Bros. Começou a ter uma visão panorâmica das coisas, ela começou a trabalhar o universo dela, a franquia dela como se deve. Filmes isolados, filmes continuando no universo, e aí teve o problema do Ben Affleck, que não ia continuar, e ela resolveu com o Michael Keaton. Por que tá no caminho certo agora? Vamos entrar nesse mérito aqui. Só pra encerrar o lance do Zack Snyder, 80% a Warner tá errada e 20% ele tá errado. A Warner tá errada de querer um filme de 2 horas. A Warner tava errada de um monte de coisa. Não deixar o Superman voltar de preto. Os fanservice que, tipo, o fã quer ver isso, tá ligado? Não o produtor. Não, eu acho que não tem nada a ver. Por que os caras tiram um simples cor de uniforme, tá ligado? Tipo, são coisas meio inexplicáveis. E o Snyder tá errado do fato dele não conseguir entregar um filme de 2 horas. E, assim, não é nem que ele tá errado. O relacionamento não deu certo. Então, quando não dá certo, mano, não tem muito o que você fazer. Mas eu meio que acho, na minha opinião agora, acho ele meio incapaz de fazer um filme de 2 horas da Liga da Justiça. Eu acho que ele foi incapaz de fazer isso. Vou dar uma opinião aqui. O James Gunn faria esse filme. Ele pegaria... Por mais que você fale, não combina com ele. Mano, ele sabe fazer filme de equipe. Tá ligado? Ele ia fazer um Cyborg muito foda, que é um herói esquecido. Acho que até eu gosto bastante do Cyborg do Snyder Cut. Mas ele ia fazer tão foda quanto, ou até melhor. Ele ia fazer uma narrativa mais fluida, tal. Tipo, ia funcionar mais em termos narrativos e tal. Mas enfim, isso é só uma especulação minha aqui. Agora vamos falar aqui por que tá no caminho certo. O caminho certo é basicamente você trabalhar como você sempre trabalhou. Nunca visando a concorrente. Sempre visando o seu produto intelectual aqui. Então, você faz um filme tipo Joker, você está trazendo o The Batman. Você mostra que está fazendo coisas diferentes. A DC está indo para vários caminhos. E nenhum desses caminhos é uma direção só. A série do Pacificador e o filme do Esquadrão Suicida é de um jeito. E vai ter outra série do James Gunn que a gente não sabe o que é. Aquaman tem uma época aqui com James Wan e um segundo filme. A Patty Jenkins voltando aí para finalizar a Mulher Maravilha, depois provavelmente vai ser o último filme dela. O James Wan também vai ser o último filme dele do Aquaman. Trazendo o Andy Muschietti, que é um diretor talentoso, pra fazer o filme do Flash. Os diretores lá da Batgirl, eles fizeram o Bad Boys Pra Sempre, que é um filme muito legal, assim, de ação. Se você não assistiu, assista. Eles são bem competentes na ação e eles vão fazer a Batgirl aqui. John Nicolette Serra, que é um cara super versátil no cinema e faz coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto pra fazer o filme do Adão Negro. Eles pegaram diretores talentosos com projetos promissores pra formar de novo o DCU. E eles estão mostrando aí na Batgirl, no Flash, que eles estão consertando esse universo e seguindo numa direção muito promissora. Muita gente ainda tá receiosa e não acredita tal, eu super compreendo, mas nunca eu vou falar aqui que o Snyder era o salvador. Nunca que eu vou falar que, tipo, ele era o cara que ia pegar essa franquia e fazer algo brilhante e tal. Como eu disse, o jeito que ele queria começar o universo, onde ele queria chegar, não tinha construção, não tinha preparação para isso. Era muito provável que ele ia lançar alguma coisa com o Darkseid e não ia ter o hype que deveria ter tido. Por exemplo, quem lembra nos primeiros trailers do Liga da Justiça, quando lançou, que era das versões do Snyder, aquela que tinha aquela música Come Together e aquele teaser lá da Comic Con de 2016, da San Diego Comic Con, que tocava White Stripes, que é aquele teaser lá que mostrava a primeira vez lá o Batman jogando batirangue e vindo em câmera lenta, o Flash desviando. Não tinha hype nenhum, nem parecia que era um filme da Liga da Justiça, nem parecia que era a maior equipe de quadrinhos de todos os tempos. Por quê? Porque era tudo mal planejado. Vocês acham que o Darkseid vindo pra Terra ia ser algo incrível na mão desse diretor? E eu vou fazer uma crítica ao Zack Snyder aqui, na minha opinião agora. A gente tá vendo ele agora dirigindo, escrevendo, diretor de fotografia, Army of the Dead. O filme é patético. Desculpa, se você gosta, assiste o filme. É como se ele não soubesse como um personagem humano se comporta, tá ligado? E esse cara, ele tava sendo blindado pelos heróis da Liga da Justiça. Então tinha os heróis na frente dele, blindando ele, e ele por trás. E aí o estúdio como vilã, de certo modo foi sim vilã, eu não tô aqui passando pano, a Warner Bros. Errou demais. Mas na minha opinião, o maior erro foi achar que ele, Zack Snyder, ia fazer um universo DC foda, sem mesmo prepará-lo. Bom, escreve aqui embaixo se você acredita que agora é o caminho certo ou não, não tem problema, é a sua opinião, escreve aqui.
E o que você acha que foi errado no universo DC até então? Lembrando que o DCU está tendo uma reconstrução, né, um soft reboot, e para prosperar muito. E esse é o último vídeo que eu faço sobre isso. Alguns argumentos que eu acho que válidos aqui pra gente trocar uma ideia e tal. Escreve aqui embaixo se você acha sobre tudo isso, beleza? Esse ano que vai ser o melhor ano da DC nos cinemas de todos os tempos. A gente já falou isso aqui, mas esse vídeo aqui foi para encerrar esse assunto, beleza? Comenta aqui embaixo, tamo junto, até a próxima.